Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do EBcast. Dessa vez, nós não estamos recebendo ninguém, nós estamos seguindo alguém. Essa pessoa é o Dr. Marco Gil, nosso anfitrião desse estradeiro, homenageado desse estradeiro. O estradeiro Estância Bahia vai passar pelos estados, já está passando, aliás, pelos estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, até retornar ao Mato Grosso, para seguir justamente o caminho feito pelo Marco Gil do Nelore Guadalupe, que os amigos da Estância Bahia conhecem bem, também da marca Motors. E nós vamos contar um pouquinho desse grande legado, dessa grande história que nós estamos aprendendo e degustando um pouquinho ao longo dessa viagem. Seu Marco Gil, muitíssimo obrigado por conseguir trazer e colocar a sua história, a sua vida, trazer o envolvimento da família, dos amigos para o estradeiro e poder também contar um pouquinho dessa história aqui no EBcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade que a Estância Bahia está me dando de fazer esse percurso que o Maurício inventou numa viagem que nós nos encontramos por acaso na Bahia, e ele disse que ia fazer o estradeiro nos passos do Marco Gil. Mas eu nunca imaginei que fosse uma coisa tão prazerosa e tão bonita como está sendo. De amigos que eu sei que vão ficar para sempre, criou-se uma relação hoje entre marca Motors, Marco Gil e a Estância Bahia muito mais forte do que já existia. E para mim é muito prazeroso o que está acontecendo. Eu só tenho que agradecer ao Maurício em nome da Estância Bahia. Maravilha. Nós vamos começar então, seu Marco, falando um pouquinho justamente do estradeiro. Eu quero que o senhor conte como que o senhor soube dessa notícia, como é que foi receber a notícia que o senhor Maurício queria fazer o estradeiro nos lugares onde o senhor passou, onde também está instalado. Para quem está nos acompanhando agora, nós estamos saindo de Palmas, no estado do Tocantins, destino a Paraíso. Depois vamos atravessar também para o estado do Pará, em Santana do Araguaia, seguindo os seus passos. Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho como foi saber da notícia desse estradeiro. Pois é. Eu fui para a Bahia, para a praia de Guarajuba, com a minha família, aluguei uma casa e fomos passar um fim de ano em Guarajuba. Estou andando, levantei cedo, fazia isso todo dia, estou andando na praia, correndo, quando escuto um grito: "Ô, Marco Gil!" Olhei: "Ô, Maurício, você aqui, que satisfação", tal. E fomos conversando. Falei: "Ó, eu estou aqui nessa casa e eu quero que você venha aqui." Ah, quando foi? Ele falou: "Estou andando, mais tarde eu volto", tal. Quando foi meio-dia, ele voltou, nós ficamos juntos e conversamos muito. E depois ele voltou, tomamos um esquinho junto e batendo papo. E eu fui embora e ele foi embora. Passou um ano, eu não fui. No outro ano eu fui. Aí liguei para ele, falei: "E aí, Maurício, você tá indo para Guarajuba?" Falou: "Tô em tal dia." Eu falei: "Rapaz, que pena. Eu aluguei a casa para tal época e tô indo, a hora que você vai chegar, eu tô vindo." Ele falou: "Não, você tá doido, não pode acontecer isso. Eu vou dar um jeito de antes, que eu quero te encontrar aí. Eu vou antecipar a minha viagem." E ele realmente fez. Aí, como eu ia voltar rápido, ele chegou, no outro dia ele foi lá para casa. Aí nós reunimos e tal, comendo, bebendo e batendo papo. Ele parou e falou: "Eu quero fazer o estradeiro da Estância Bahia nos passos do Marco Gil." Nós ficamos sem entender, porque ainda não tinha falado como é que funcionava. Tinha formatado. E meus filhos estavam juntos. "Como é que é isso, Maurício?" Aí o Maurício: "É assim, eu quero homenagear seu pai nos passos do Marco Gil." E os meninos ficaram muito animados. E aí a gente estava bebendo, né? Estava na beira da praia, não tinha jeito, não estar bebendo alguma coisa. Quando nós voltamos, os meninos falaram: "Ah, pai, nós vamos ligar para o Maurício para saber se está em pé aquilo lá. Nós achamos a ideia maravilhosa e tal." Porque ele falou: "Nós vamos fazer o estradeiro, nós temos negócio comercial com a Mitsubishi,
E agora nós fazemos estradeiro nos passos do Marco Gil e vamos passar por onde tem Mitsubishi, parar e já fazemos o circo completo, homenageando o nosso quem nos Nosso parceiro. o parceiro que é a Mitsubishi, né? O nosso parceiro que é a Mitsubishi. Aí eu falei, vamos pensar. E os meninos animaram muito. Ligaram pro Maurício, está em pé? Falaram, não, rapaz, está em pé. Aí eles se empolgaram, certo? Demorou para chegar o dia, mas chegou. Foi maravilhoso. Eu não imaginava que seria tanto assim. Foi, além de prazeroso, de muito aprendizado e de muito conhecimento com as pessoas e por onde nós passamos, conhecendo novas regiões e conhecendo novas pessoas e revendo os amigos que eu fiz durante a minha vida. Uma das características do senhor, que foi comentada, é lógico, pelo seu Maurício nos discursos, mas também foi destacada pelos filhos do senhor. Nós conversamos com o Thiago e com o Marco, como eu estava falando, e a característica que eles ressaltaram é justamente esse poder de fazer e fixar as amizades. E aí a gente quer entender um pouco do segredo do senhor para conquistar as pessoas, para realmente cativar. Porque nós estamos nesse estradeiro, passaram por ele aqui, na equipe, né, do estradeiro, compondo mais de 50 pessoas. E é unanimidade o carisma do senhor com essas pessoas. Então a gente quer saber como é que o senhor, qual é o segredo disso. Gente, eu vim de uma família humilde. A minha vida sempre foi trabalho e construir amizades. Se tem uma coisa que eu amo e adoro, é ter amigos. E por onde eu passei, realmente, eu deixei muitos amigos, que para mim é muito prazeroso. Eu sempre, aonde eu chego, aonde eu passo, eu não dou conta, pode ser a pessoa mais simples, eu não dou conta de passar por ela ou por outro, se estiver em qualquer ambiente, sem pegar na mão e sem cumprimentar. Isso é meu, eu não me sinto bem. Pode ser uma pessoa bem simples, mas eu não dou conta. Se eu cumprimento a pessoa especial e cumprimento a pessoa simples do mesmo jeito. E converso com todo mundo. Eu até me sentia tão bem nessas cidades por onde eu passei e por onde eu morava, que às vezes eu ficava na fazenda mais, mas eu passava nas cidades para ir para um lado, para fazer compra, e quando eu passava, o que me agradava muito, eu tinha ar-condicionado, mas eu abaixava o vidro, porque às vezes eu ia passando e vinha uma criança e gritava, "Ô, Marco Gil!" E eu banava a mão para eles. Então, isso daí parece que é nato. As pessoas terem esse prazer de me cumprimentar, terem o prazer de conversar, e eu paro, converso com todo mundo, e tem uma coisa que acontece às vezes, por acaso, mas parece que é alguma coisa que tem uma influência divina, que às vezes eu vou cumprimentar uma pessoa e eu sinto que ela não está bem, e ela começa a conversar comigo e se abrir, certo? E eu eu ganho tempo conversando, tentando orientar, e isso já aconteceu por várias vezes. Eu tenho um amigo que nós moramos junto na República, ele era de São Paulo, capital, e hoje ele mora em Penápolis, certo? E ele teve um problema sério na vida dele. E nós moramos na República e nunca deixamos de nos comunicar. E ele diz para todo mundo, eu tenho 2 irmãos, mas eu tenho um irmão que eu tenho uma consideração maior do que os meus irmãos, que não é de sangue, mas é meu irmão de coração. Ele fala para todo mundo, certo? E uma certa vez, o Marquinho era pequeno, o filho dele era pequeno, eles gostavam de cavalo, e eu fui na casa dele. E o filho dele tinha um problema de nascença, e ele não podia fazer certos esportes. E ele chegou em mim e falou, tio, eu queria um cavalo,
e meu pai não quer me dar. Eu falei, tá doido, rapaz? Acabamos de almoçar, não falei nada. Eu falei, Marcelo, vamos sair. Aí o Geraldo é meio assim, onde vocês vão? Eu falei, problema meu e do seu filho. Você fica aí. Mas nós vamos. Eu falei, não, vou sair com seu filho. Aí peguei o menino, fui andar na região para comprar um cavalo para ele. E comprei um cavalo para ele, certo? Isso. E esse menino que não conseguia fazer esporte, porque ele não tinha muito equilíbrio, por causa dessa doença de nascença, que ele nasceu com um problema sério, começou a montar a cavalo, foi campeão de apartação em cima desse cavalo, o cavalo era muito bom, foi campeão de laço em bezerro. E até hoje ele é campeão de laço em dupla e em apartação. Até hoje. Ele tem suas deficiências, precisa fazer uma sela mais especial, amarrar, mas ele conseguiu se realizar em cima do cavalo, certo? Conseguiu se realizar em cima do cavalo. E eu fico feliz porque eu consegui acertar. E tem vários outros casos, certo? Que se eu for contar, é muito longo, né? Não tem nem jeito. Mas a gente percebe de forma natural a aproximação com as pessoas, a troca de ideias, esse poder de compreensão também. Isso chama bastante atenção e nós tivemos a chancela dos filhos, inclusive, com relação a essa habilidade, esse dom, como a gente chamou aqui agora, depois desses relatos. Seu Marco, falando disso, com esse carisma, com esse dom, fica muito fácil fazer amigos. Nós passamos por Piranhas, por exemplo, que foi até o Marquinhos falou uma coisa ali excelente, que era a saudade, o saudosismo que ele tinha de voltar a rever algumas pessoas que ele conseguiu realizar no estradeiro. E pessoas de 20, 30 anos de amizade e com esse mesmo poder para fazer amigos novos. No estradeiro o senhor conheceu pessoas que já declararam justamente essa vontade da aproximação, de continuar com o contato. Vamos falar um pouquinho dessas pessoas, dessas personalidades que fizeram parte da vida do senhor, e é claro, o senhor da vida delas, que o senhor pôde reencontrar aqui no estradeiro. Vamos começar por Piranhas. Nós saímos de Água Boa, encontramos na Barra do Garças, com até inclusive o senhor Alencar. Isso. Podemos começar com ele, inclusive. O senhor vendeu uma fazenda para o senhor Alencar, é isso? Não, eu tinha vendido para outra pessoa. Certo. E essa pessoa que vendeu para o Alencar. É uma coincidência, isso tudo, certo? Mas o Alencar tem uma coisa que aconteceu e a forma que nós nos conhecemos que marcou muito. Eu tinha meus filhos pequenos, né? Moravam comigo na fazenda, uma época dura, de muita dificuldade, não tinha estrada naquela região. E meus filhos foram praticamente alfabetizados. O Marquinhos já tinha de 7 para 8 anos quando eu fui para a cidade. E eles foram alfabetizados pela minha esposa na fazenda. Ela que alfabetizou eles. E ainda eu brinco, eu nunca fui um homem de dar muito presente, trem para os filhos. E eles se reinventavam, eles pegavam latinha de óleo, que na época tinha latinha, não era aquele negócio, cortava, fazia caminhãozinho, fazia curral de sabugo de milho, as vaquinhas, e brincavam entre eles. Por isso eles fizeram uma amizade entre eles muito linda. Eles são, se você mexer com um, você mexeu com todos. Eles são muito unidos. E eu acho que foi por isso. E aí eu conheci o Alencar e eu sempre gostei de cavalo quarto de milha. Eu criei meus filhos junto com o cavalo, que eu acho que todo pai que tiver uma oportunidade dessa tem que fazer. Isso, ensinar o filho a gostar do animal, a entender o animal. Isso traz... vamos dizer, traz um sentimento muito profundo dentro da pessoa para entender a vida, certo? E esses meninos foram criados nisso daí. E o Alencar fez um rancho muito bonito, na época ele era dono da Brahma, lá em Barra do Garças, com pista, era bonito. O Alencar fez um negócio bonito, e ele tinha os filhos dele também. Então eu saía de Piranhas, numa estrada ruim,
que era de terra na época. Fim de semana, ele fazia as provas. E eu levava meus meninos para concorrer nessas provas, com os filhos deles e com outras pessoas da região, certo? E aquilo lá virou, direto a gente fazia isso. E criou esse vínculo de amizade entre o Alencar e meus filhos com os filhos dele. Ficamos muito tempo longe, sem nos ver, mas esse vínculo nunca saiu da gente, certo? Sempre a gente esteve junto. Maravilha. No caminho também nós encontramos, eu queria que o senhor falasse, em Porangatu, nós encontramos um rapaz, porque é bem novo também, saiu de dentro da marca e chegou a prefeito de uma cidade goiana. Eu quero que o senhor revele nome, que o senhor revele essa história. Nós encontramos o sindicato de Porangatu e também mandar um forte abraço a ele. Por gentileza, essa história emocionou muito as pessoas do recinto, aqueles que nos receberam no sindicato de Porangatu, nós inclusive agradecemos, mas foi uma história muito bacana que eu queria que o senhor compartilhasse também. O Eudes, menino sensacional, que eu gosto dele, e ele tem um apreço por mim muito grande. Eu conheci a família do Eudes, conheci o avô e a avó, que eram baiano, por sinal, o avô, e que quando eu saía da fazenda e passava pela cidade de Novo Planalto, eu não deixava de passar na casa, eles eram velhinhos, na casa dos avós dele. A avó dele me via, já corria, só Marco, fazer café, ou se tivesse um bolinho, vem aqui, entra aqui na cozinha, vem comer. O avô dele adorava conversar comigo, e o avô dele gostava de política, foi vice-prefeito. Então, eu sempre passava lá. E eu via que eles ficavam muito satisfeitos que eu passasse lá, certo? E o Eudes, eu ainda não tinha conhecido ele. Conheci o pai dele. O pai dele, na época, tinha separado da mãe. E era meio baguncento, era um caminhoneiro. Eu acho que até hoje ele já tem mais caminhões que tem motorista. Mas na época ele mesmo era o motorista. E tinha largado da mãe. E a mãe tinha ficado com a borracharia, os meninos pequenos. E ele continuou no caminhão. E o Eudes estava estudando. E com essa separação, o pai cortou um pouco da verba e tal, e ele não pôde continuar estudando. Ele queria fazer engenharia. E ele estava trabalhando de bombeiro num posto. E eu abastecia só naquele posto. E eu vi um menino muito atencioso. Eu falei, rapaz, você não quer ir embora comigo lá para Palmas, trabalhar comigo, na marca e tal? E ele relutou, falou, mas eu não tenho lugar para ficar. Eu falei, não, isso daí você arruma. Você se ajeita. Aí eu te apresento lá as coisas, você se ajeita. E aí ele resolveu ir. Começou do chão, foi para a chave, a ferramenta, apertar parafuso, e foi crescendo. Cresceu muito dentro da marca. Tanto é que depois ele foi convidado com um salário muito alto para resolver um problema da Toyota. E ele veio em mim pela gratidão, falou, Sr. Marco, eu não quero ir, eu quero que o senhor veja o que o senhor pode melhorar para mim continuar. Falei, não senhor, eu quero que você vá, porque isso foi você que conseguiu. E eu não quero que você perca uma grande oportunidade dessa só pela gratidão que você tem por mim. E eu tenho gratidão por você, enquanto esteve comigo, prestar esse grande serviço que você prestou. Então eu quero que você vá. E ele foi, fez, ficou, quis voltar para cortar caminho. Um dia ele me liga, Sr. Marco, eu quero ser prefeito de Novo Planalto, porque o avô dele tinha sido político e tal. Eu falei, mas você tem certeza? Não, tenho certeza. Eu falei, pensa bem, política não é brincadeira, você é um menino novo, você tá certo que você teve grandes oportunidades, guardou dinheiro, mas isso daí a política pode te atrapalhar. Não, Sr. Marco, eu estou decidido, eu quero. Tá bom. O que eu puder fazer, o senhor me ajuda? Eu falei, o que eu puder fazer para você, eu vou fazer. Passado mais uns dias ele me liga, mas eu quero ser candidato pelo PMDB.
Ó, aí é demais. Aí é demais. Porque ele sabia da amizade que eu tinha. O Maguito Vilela foi um governador de Goiás. E foi muito amigo meu. Eu morava em Piranhas, ele morava em Jataí. E ele começou a carreira como deputado estadual. E ele passava em Piranhas. E por um outro problema, eu acabei, coisa que eu sempre dizia, falei, gente, eu acabei sendo presidente do PMDB de Piranhas. Coisa que eu nunca imaginava, porque quando eles me chamaram, o prefeito me chamou, que ele tinha um problema sério de um médico que queria concorrer ao diretório do PMDB de Piranhas, e era um PMDB de Piranhas. PMDB de Piranhas. Era um diretório muito forte. Era um diretório de mais de 3.000 pessoas filiadas ao partido. Então tinha 6, 7 mil votos, 3.000 era de lá, do PMDB, certo? E tinha um médico que ninguém gostava, que as condutas deles não era tão boas, e queria tomar o PMDB dele e ser candidato. Aí ele me chamou, disse, Marco, eu preciso da tua ajuda, você podia? Eu falei, nego, eu sou um homem que mora na fazenda, vivo na fazenda, só sei curar umbigo de bezerro e mexer com gado. Eu não sei fazer outra coisa. Eu nunca mexi com político. Não, mas eu preciso de você, tal. Aí eu fui para ajudar ele. E nesse caminho teve uma série de problemas, que esse médico tentou entrar na marra só com os eleitores dele, e empurrando os eleitores do Nego para não entrar, e derrubou uma senhora de idade, uma senhora muito boa da cidade, que era companheira do Nego, que era o prefeito, e eu vi aquilo. Eu fui no prefeito, no Nego, que era meu amigo, chama ele de Nego, ele até faleceu, mas era muito amigo meu. Eu falei, Nego, eu quero ficar lá naquela porta. O que esse povo fez com aquela mulher, eu não aceito. E aí fui. E eles vieram da mesma forma, aquele doidura dele puxando. A hora que eles chegaram na porta, eu meti a mão no peito de um deles e joguei eles para trás. Falei, aqui não, aqui agora tem homem, vocês vão respeitar. E aí o pau quebrou, porque eles eram uns 7, 8 irmãos. Ave Maria. Aí eu pus eles para correr de lá, mas aí empurra daqui, empurra de lá, a polícia veio e pegou e levou nós. Que era uma eleição, né? Levou nós pro juiz e pro promotor, que eles estavam esperando as coisas lá. Aí chegou o promotor e o juiz, falaram os trem, nós vamos prender, nós vamos fazer isso. Foram falando. Falei, oh, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí mandou o povo sair. Aí acabou de fazer o sermão, falou, nós não aceitamos. Se acontecer qualquer outra coisa, eu vou prender todos vocês. Bem, o povo levantou para sair, eu levantei, a hora que foi sair, ele falou, o senhor fica. Tá bom, sentei. Eles saíram, eles olharam, foram perto de mim e falaram, ó, seguinte, se esse povo vir, você prega o pau. Não deixa entrar, não. Eles deram foi o aval, então. Você prega o pau, que nós te damos todo o apoio. Nós fizemos isso para eles não perceberem e tal, mas você pode, você tem nossa garantia, pode descer além. Porque ninguém gostava deles, certo? E eu, o juiz e o promotor, me conhecia. Às vezes eles iam lá na fazenda, faziam um churrasco, a gente jogava futebol junto, e eles gostavam muito de mim. Falou, então você segura lá que nós resolvemos. E acabou que eu fui presidente do PMDB. O Nego foi atrás de mim, eu tinha saído comprar boi para os outros, voltei uma semana depois e eles não tinham escolhido o presidente. Aí o Nego foi lá em casa na fazenda e falou, Marco, estou te esperando, você vai ser o presidente do PMDB. Falei, não, Nego, você tá doido. Esse PMDB aqui é tudo doido. As reuniões aí, um quer bater no outro, eu não vou mexer com isso. Não, mas nós precisamos de você. Aí foi o juiz, o promotor, falou, não, Marco, você tem que moralizar isso daqui e tal. Aí eu fui, fiz uma reunião com os membros do diretório, falei, olha, gente, eu só aceito sob uma condição. Eu não aceito discussão aqui dentro. Todo mundo pode ter as suas ideias, todo mundo
vai fazer uso da palavra, mas eu não aceito de forma nenhuma que um interrompa o outro. E organizei, nunca teve uma briga dentro do diretório, tanto é que eles não queriam deixar eu sair, eu fiquei vários anos, certo? Então, foi acontecendo coisas na minha vida sem eu querer, mas foi acontecendo. Com isso eu conheci o Maguito Vilela, como deputado, ajudei ele ia direto, ia me ver lá em Piranhas, e acabou que ele se transformou em governador do estado de Goiás. E foi uma pessoa tão bacana, e eu tinha um apreço tão grande por ele, porque eu não era nada, era presidente do PMDB de uma cidadezinha de nada. E aonde ele me via, na rua, ele podia estar numa carreata de inauguração, com políticos, com gente importante, ele parava o carro que ele estava indo, a hora que ele me via, fazia questão que eu subisse no carro do lado dele. Fiz várias vezes, uma vez inclusive dentro de Porangatu. E aí você vê como são as coisas, são coincidências. Eu precisava ver se eu conseguia o negócio para o Eudes, mas eu já tinha afastado da política há muito tempo. Eu tô na casa do sogro do Thiago, meu filho. O sogro do Thiago, meu filho, teve um problema de uma veia que estourou no cérebro e o médico, que era o dele, ia operar. E eu tenho um médico em Goiânia que tratou do meu pai durante a vida do meu pai, no final da vida do meu pai, ele tratou e ficou junto comigo e com meu pai na hora da morte do meu pai. E ele se transformou num grande amigo meu. E eu liguei para ele, falei, César, eu tenho um amigo, ele está no hospital tal, e ele nem atendia naquele hospital. Falei, eu queria que você fosse lá olhar ele, que o médico quer operar. E pelo que me falaram, a cirurgia é perigosa. O Marco, vou lá agora. Pegou, foi para o hospital, olhou o Luiz, viu, chamou o médico que estava consultando ele lá, que o César era médico do neurológico, um dos melhores hospitais de Goiânia. Aí me ligou, falou, Marco, meu diagnóstico é não operar. Se operar, ele pode morrer, ficar cego ou ir para cadeira de roda. Não tem outro jeito. É muito perigoso. Eu aconselho a não operar. Eu vou tentar tirar ele disso daí com remédio, porque ele era dessa área. Eu vou tentar reverter o processo sem fazer a cirurgia. Falei, ó, César, aí é o seguinte, aí eu tenho que conversar com a família dele, porque aí não é uma decisão minha, é uma decisão da família. Você tá aí, eu vou ligar, e aí você conversa com a esposa, com as filhas, e eles tomam a decisão. Eu só pedi para você olhar, porque eu confio muito em você, te agradeço muito. Aí ele conversou com a família, chamou o médico não, tem que operar, não pode, o risco é muito grande dele morrer. Aí ele ponderou com o médico, falou, não, o risco de todas as formas é muito grande. Ele pode morrer sem fazer a cirurgia, mas fazendo a cirurgia, a gente tem a certeza que ele vai ficar cego, ou que ele vai para a cadeira de roda, ou que vai morrer. Então nós temos que optar. Aí optaram, fez o tratamento, ele ficou bom. E nesse dia, ele tinha convidado eu e o Dr. César para ir jantar na casa dele. E nós estávamos jantando, tomando uísque. Ele pega o telefone, sem eu saber, e ligou para o Maguito. Maguito, onde você está? Ah, estou aqui no condomínio. Por coincidência, ele estava no condomínio, no mesmo condomínio. Então, vem aqui que você vai ter uma surpresa agradável. Quando eu vejo, o Maguito chega, me viu, abraçou, foi aquele negócio. E estava na época da política, o filho dele era candidato a governador do estado, contra o Ronaldo Caiado. E ele tocou no assunto de política. Eu falei, ó, Maguito, eu tenho um apreço muito grande por você. Você pode candidatar aonde você quiser. Eu voto em você. Mas no seu filho eu não voto, não. Falei, mas por quê, mano? Falei, porque eu estive em Brasília, nós estávamos lá numa luta grande
contra o Fundo Rural, para não deixar. O Supremo Tribunal tinha votado a favor do Fundo Rural e nós já tínhamos ficado muitos anos sem pagar e era retroativo, ia quebrar todos os produtores. E nós estávamos numa luta muito grande com isso. E nós ficamos muitos meses indo a Brasília e ficando em Brasília, indo em todos os deputados pedindo para que votassem contra e tal. E teve um dia que nós estávamos todos para entrar e não podia entrar, que houve um problema no Congresso. Falaram que iam soltar, que tinha uma bomba, não sei o quê, e só podia entrar junto com o deputado. E eu liguei para o Osmar, que é o secretário do seu filho e é muito amigo meu, e eu pedi para ele falar para o seu filho ir me buscar na porta para mim entrar. E seu filho não foi. E eu sabia que ele estava, porque o Osmar tinha me falado que ele estava lá dentro. E ele não foi me buscar. Então eu não voto no seu filho. Aí eu telefonei para o filho do Bolsonaro e entrei. Aí ele pega e liga para o filho dele, 2h da manhã. Vem aqui. Ele foi. Chegou lá, meio com sonão e tal. Aí quis falar no negócio da política, eu falei, no seu eu não voto. Falei pro teu pai, vou falar para você, no seu eu não voto. Seu pai eu voto em qualquer coisa, mas você não, porque você não é homem do tipo do seu pai. E foi conversando nisso, eu estava um pouquinho mais alto também. Eu falei, tem mais. Eu quero PMDB para um menino lá de Novo Planalto. Ele falou, ai, Marcos, você tá doido? PMDB é do prefeito. Eu falei, eu não perguntei de quem é, eu quero o PMDB para o Eudes lá de Novo Planalto. Mas rapaz, você tá doido, menino desse, começando, não vai ganhar. Eu falei, não importa, eu quero o PMDB para o Eudes, né? Aí eles foram lá, conversaram com o Eudes, voltaram, Marco, ó, é risco, nós não podemos fazer isso. Tem certeza, né? Eu falei, não. Mas você tem certeza? Eu falei, tem, eu vou ajudar ele. Se precisar, eu fico 3 meses com ele lá, mas ele ganha. Pode dar o PMDB para ele. Fizeram, deu, ele se transformou no prefeito e me honrou e me deu a grata satisfação de ir para a reeleição e ter 82% de aprovação. 82% de aprovação. De aprovação. Na reeleição. Isso. A vitória é maior do que a primeira, inclusive. Muito. Isso me deixou muito feliz, porque eu tive a certeza que eu colaborei com o município. Ele foi um homem que honrou a minha indicação. Isso foi muito bom para mim. E vocês viram a humildade daquele moço. Sim, e nós conversamos com ele depois também. A inteligência dele chama muita atenção também. Muito. Então, um forte abraço ao Eudes. O Eudes esteve com a gente lá no Sindicato de Porangatu e a todos os amigos que estiveram juntos também. E é isso, Marcos Júnior. A gente continua aqui a trajetória, acompanhando um pouco da história do senhor. Nós acabamos de passar por Palmas, onde também, dentro da marca Motors, né, da Mitsubishi aqui em Palmas, tivemos a recepção com grandes convidados. Podemos nos reunir também com amigos antigos da Estância Bahia dentro da marca. E eu lá naquele, vamos dizer assim, o templo da Mitsubishi aqui em Palmas, eu queria que o senhor contasse um pouco dessa relação com a própria Mitsubishi. Os amigos estão vendo, nós estamos seguindo aqui na estrada, fazendo parte da comitiva do estradeiro, dentro de uma L200, que aliás, todas acompanhando, fazendo parte da comitiva e conseguindo gravar essa conversa aqui de dentro, que eu queria que o senhor contasse um pouco dessa relação com a Mitsubishi. Pois é, eu sempre mexi com fazenda, eu sou engenheiro agrônomo formado, mas eu trabalhei um tempo na minha profissão e depois eu vim abrir uma fazenda aqui em Piranhas, onde eu comecei a minha trajetória, em 1979. Depois eu vendi, fui para o Novo Planalto e eu sempre via a Mitsubishi de Goiânia, vendia muito na época e eu pensei um dia, falei, puxa vida, eu preciso arrumar alguma coisa para os meus filhos fazerem. Eles estão crescendo e eu preciso arrumar alguma coisa para esses meninos fazerem. E pensei em montar uma concessionária. E Goiânia estava com um problema sério com o concessionário de lá. Eu fiquei sabendo que ela ia à venda.
E eu conheci um rapaz que conhecia o presidente da Mitsubishi. E eu pedi para ele ligar para o presidente e marcar um dia para mim ir lá. E ele fez, o presidente me atendeu. Na época, Dr. Eduardo Souza Ramos, presidente e dono da Mitsubishi. Naquela época ele era o majoritário. Até hoje ele é o majoritário, mas ele tinha menos sócio, vamos dizer assim. Aí ele falou, mano, Goiânia vai ser vendida. Só que eu não posso vender ela agora. O Arnaldo tem problema, mas o que a família dele fez para minha mãe, eu não posso tirar ele de qualquer jeito e vender. Eu tenho que fazer um acerto com ele, devagar, sem ter problema, para depois pôr ela à venda. Aí ele me contou a história, que ele ia para lá, a mãe do Arnaldo fazia almoço, jantar, fazia o que ele gostava e tratava ele muito bem. Falou, criou uma relação e eu não posso fazer esse acerto de qualquer forma. Mas você vai fazer o seguinte, você pega toda a documentação exigida, o pessoal aí daqui da Mitsubishi vai te passar a relação e você manda a documentação, que a hora que for colocada à venda nós já temos estudo e tal. Tá bom, mandei a documentação, passou um tempo, ela foi colocada à venda. E aí começou a aparecer grandes grupos com interesse nela, porque ela realmente chamava atenção em Goiânia. Vendia muito, naquela época tinha caminhonete que funcionava mesmo, que era boa, era a Mitsubishi. E na época as estradas muito ruins, tudo muito difícil, era o carro que todo mundo queria ter. Aí entrou o Grupo Fittipaldi, entrou a Cotril, entrou... Conclusão, 17 grupos para concorrer à compra da Mitsubishi de Goiânia. Aí eles foram eliminando os grupos, que naquela época eles queriam assim, um grupo, mesmo que não fosse muito forte financeiramente, mas que tivesse as pessoas que fosse colocar um umbigo no balcão. Eles pensavam muito nisso nessa época, que o dono tinha que estar na frente, certo? Tinha que estar junto. E no final ficou nós e a Cotril. Os outros foram todos eliminados. Aí nós começamos, eles começaram, a Cotril pôs tanto, nós cobrimos. A Cotril cobria, nós cobrimos, chegamos em 2.600.000 na época, a bandeira. O doutor Paulo, que era o diretor comercial e dono de uma parte minoritária, me chamou em São Paulo. Ô Marco, o que você sabe de carro? Falei, nada. Mal sei comprar o meu e vender. Falei, rapaz, mas o que você quer com o carro? Você tá doido? Falei, não, doutor, se o senhor me der uma oportunidade, eu vou mostrar pro senhor que eu dou conta desse trem. Ele falou, com essa caipirice toda desse trem? Falei, desse jeito, doutor, o senhor me dá uma oportunidade que eu vou mostrar pro senhor que eu dou conta desse trem. Aí vai, conversa, vem. Ele falou, você tem pouca experiência. Goiânia é uma cidade pesada. Você aceita Rio Verde dado ao invés de continuar disputando com a Cotril? Eu falei, nossa senhora, doutor. Eu conhecia Rio Verde, falei, eu quero Rio Verde. Tá? Deixa comigo. Aí eles me deram Rio Verde. Fui lá, abri Rio Verde. No primeiro ano, fomos bem de venda. Eu fui para lá, peguei a coisa para valer. Os meninos eram mais novos. E eu que abri. Eu tinha muito conhecido naquela região também, certo? Aí passou um ano, ele me liga, doutor Paulo, Marco, eu quero que você vá em Palmas e compre a concessionária de Palmas, nós estamos tendo um problema sério lá, e eu quero que você compre. Eu falei, não, doutor, tem dinheiro não, eu não tenho dinheiro não, doutor. Ele falou, não te perguntei. Vai lá e você vai lá, compra, que o jeito de pagar eu dou. Eu falei, então tá bom, então vou lá. Fui lá, era um sujeito
muito velhaco o dono. Me fez passar de bobo lá uma semana, me enfesou demais, que ele tratava que ia na loja me atender para mostrar como é que era o negócio, qual é o tamanho da dívida, para a gente entender como é que a gente ia fazer. Ele falava, vou amanhã cedo, vai lá amanhã cedo. Chegava cedo, passava o dia, ele desaparecia e não encontrava. No outro dia ele marcava à tarde, eu ia, desaparecia, eu não encontrava. Falei, doutor Paulo, eu não tenho interesse nesse trem não, aquele homem é vagabundo demais, eu prefiro ficar quieto, porque eu fiquei uma semana ele me fazendo de bobo, eu não dou conta não. Eu não dou conta de mexer com aquele tipo de homem. Aí ele falou, não, então deixa comigo. Pegou, acertou com ele, tirou. Aí ele me ligou, falou, ó, a Cotril tá querendo lá também. Aí o preço dela, ele falou, é 1.200.000. Aí ele falou, mas a Cotril tá querendo também. Eu falei, não tem problema, doutor Paulo. O que você paga mais? Eu falei, nenhum tostão. Eu não pago mais nada. 1.200.000, o senhor falou que valia, eu pago. Mas do jeito que o senhor falou, 60 meses para pagar, 20 mil por mês, eu dou conta de pagar. Mas mais do que isso eu não dou não. Mas Cotril, eu falei, dá para eles, não tem problema. Aí passou, no outro dia ele me ligou e falou, não, a Mitsubishi de Palmas é sua. Bom demais, eu agradeço. Sabia que ia resolver o problema. Aí eu vim para Palmas para resolver o problema da Mitsubishi. Cheguei em Palmas, comecei a mexer e comecei a acertar os negócios que ele tinha vendido o carro, não tinha acertado, não tinha entregado. Eu fui chamando as pessoas, o Dr. Paulo me passou a relação dos problemas e eu fui começando a acertar. E chegou em um que eu não dei conta de acertar. Estava na mão do advogado e ele começou a querer de um jeito, eu falei com eles não quiseram fazer, a Mitsubishi não quis fazer. Acabou que eu não acertei, esse até hoje não acertou, certo? Porque eles entendiam que aquela dívida não era de carro, era de agiotagem, certo? E esse advogado, eu comecei a fazer a reforma para inaugurar a empresa e tal, e esse advogado passava lá e falava, ó, não gasta dinheiro não, que você não vai abrir essa loja aqui não, viu? Eu falei, não, doutor, pelo amor de Deus, eu não tenho nada com isso, eu tô aqui para trabalhar. Procura saber por onde eu já passei, eu não sou homem de encrenca, eu quero é trabalhar. Eu tenho família, eu tenho meus filhos, eu preciso fazer alguma coisa para esses meus filhos e tal. No dia da inauguração, ele chegou lá, mas toda vez ele ia mexendo comigo. No dia da inauguração ele chegou lá, falou, ó, a hora que você for abrir as portas, já tava com buffet, já tava tudo, aquele trem, tudo arrumado. Meu Deus. Na hora que você for abrir as portas para receber teus convidados, eu vou mandar fechar. Aí vinha aqui não era nem a polícia, que eles mandam lá para fazer. Oficial de justiça? Oficial de justiça, vai fechar. E, doutor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, já gastei o dinheiro. Faz diferente, vem aqui tomar uma cervejinha comigo, um uísque. Conversar. O senhor é meu convidado, vem o senhor, a sua família, eu vou ficar feliz. Não, você não vai abrir não. Falei, doutor, tem uma coisa. Até agora eu escutei o senhor, eu tive muita calma, mas eu vou abrir. E o senhor não faça besteira não, que isso daí vai ficar muito ruim para nós dois. Eu vou abrir ela hoje, doutor. Aí ele não vai abrir, não sei o que. Eu falei, doutor, não se atreva. E toquei, mas não, um sistema nervoso, uma apreensão, vai abrir, não vai, convidado chegando, e aquele trem. Não veio ninguém fechar a loja. E eu de olho, né? Pra todo lado. 9 horas da noite ele chega. Falei, eu resolvi aceitar teu convite e vim tomar um uísque aqui. Falei, rapaz, deu um abraço. Falei, obrigado, você é muito bem-vindo, mandei servir e tal. E esse cara se transformou um grande amigo meu. Olha só. Hoje, ele briga pela marca. Só compra carro na marca para ele, para os filhos, para a mulher.
me liga direto, vai na fazenda, quer que eu vou nos lugares, me traz peixe, certo? Virou um amigo meu. E aí eu vim para Palmas, com muita dificuldade, a gente estava começando e sempre, nós nunca fomos capitalizados, sempre começamos do trabalho. Chegamos em Palmas, rapaz, nem a livraria vendia um lápis para nós afiado. Porque eles associavam o nome Mitsubishi ao dono. Certo? Eles não me conheciam. Então, isso passei alguns dissabores que mandava o funcionário buscar, e o cara falava, na cara do funcionário, para Mitsubishi eu não vendo. Aí eu tinha que ir lá, falar, meu senhor, ó, mudou, eu tô aqui, eu vou pagar. Mas às vezes a gente não está na hora, precisa vir buscar. Eu gostaria que o senhor nos atendesse. Procura saber quem eu sou, pega meu CPF, mudou o dono, eu sou outra pessoa. Eu tenho um concessionário em Rio Verde, ligue em Rio Verde para saber quem eu sou. Mas isso demorou um pouco. Certo? Até acertar, né? Até acertar. Graças a Deus acertei e deixei. Tenho grandes amigos aí dentro do comércio, um respeito muito grande pela gente. E isso me deixa muito feliz de ter passado mais essa etapa com todas as dificuldades. Aí meus filhos já estavam assumindo, né? Primeiro veio o Tiago, ele era novinho, mas ele ficou em Rio Verde, eu vim para cá. Ele assumiu o Rio Verde. Ah, tá certo. Com 19 anos, o Tiago assumiu o Rio Verde. E eu vim embora para cá. E o Marquinho mexia com outro negócio que eu mexia, que era um frigorífico. Aí eu fechei o frigorífico e o Marquinho veio para marca. Começou a entender do negócio, até ele entender que aí eu também entreguei, certo? E aí eu fui continuar a mexer com os meus negócios. E aí estamos até hoje. Vim de Rio Verde, mas deixei grandes amigos. O importante, quando eu vim de Rio Verde, nós tínhamos 5,5% de market share em Rio Verde, enquanto o market share da Mitsubishi era 1,2%. Nacional. Comparado ao nacional. Nós 5 tínhamos vezes mais. 5,5% de market share em Rio Verde. Viemos para Palmas, hoje nós temos entre 5% e 6% de market share em Palmas. Temos um market share maior do que da Toyota, que é uma das únicas praças que ganha da Toyota, é Palmas. Isso é verdade, a gente atravessa aqui o norte do Goiás, dali para frente é dominado, a Mitsubishi realmente tomou o mercado. E agora eu não conheço o Pará, mas acredito que também para lá já tá parecido também. O Pará, nós temos um grande concessionário lá, que é nosso amigo, que é o Marcinho e o Marco da Marcovel. Certo. E que nós nos respeitamos muito nas fronteiras, certo? Uhum. Agora eu vendo onde nós vamos passar, vendo na Vila Rica, sim. Eu vendo em Confresa bastante, entendeu? Porque não são áreas conflitantes. Perfeito. Lá eu posso vender, qualquer outro concessionário pode vender. Mas eu respeito muito os concessionários lá, porque são grandes amigos da gente. Inclusive aqui mandar um forte abraço pro Paulão também, da Saga Paulão, começou a estradeira com a gente, né? Grande amigo, pessoa finíssima, conheci o pai dele, uma pessoa maravilhosa. E o Paulo não tem nem o que descrever, né? Uma pessoa fantástica. Fantástico mesmo. Um abraço, Paulão, nosso grande amigo. Grande abraço, Paulão. E um detalhe que eu estava reparando, seu Marco, o senhor tem o poder de agregar as pessoas, assim como a própria Mitsubishi tem de construir comunidade. A gente tem, eu vejo muito em Cuiabá mesmo, falando do Paulo agora, os eventos que a Mitsubishi reúne, os apaixonados por picape, os apaixonados por aventura. Realmente acho que essa característica de reunir, de juntar, de agregar, faz muito sentido com a família Gil e também a Mitsubishi aqui com a Marca Motors. Seu Marco, e agora vamos contar um pouco mais da história do senhor ligado à pecuária. Como surgiu na verdade não só a pecuária, o agronegócio como um todo, mas como surgiu a paixão, o contato pela pecuária e mais do que isso, essa paixão é tão grande que os filhos pegaram. O Marquinhos estava falando justamente isso, apaixonado por pecuária, tá dentro do negócio ativamente. E eu queria entender um pouco como que o agronegócio entrou na vida do senhor. Na realidade,
quando eu me formei, fui trabalhar de empregado. Depois nós tínhamos uma propriedade pequena, eu e meu pai. Meu pai tinha uma propriedade dele e essa outra era uma herança da minha mãe. E nós ficamos sócios nela. Era 40 alqueirinhos, lá em Catanduva, no município de Itabapoá, perto de Catanduva. E nós vendemos. Eu falei com meu pai de vender, que eu queria vir embora para Goiás ou para qualquer outro estado que eu visse que tinha futuro. E a família Gil, família do meu pai, era uma família de espanhóis muito unida. Eram 12 irmãos, morreu 2, eram 10 vivos, e moravam praticamente no mesmo quarteirão, uma casa perto da outra, e todo dia cedo reunia a família toda na casa do irmão mais velho. E só saíam trabalhar depois de tomar o café, bater um papo, trocar ideias. E todo mundo ouvia o mais velho, certo? Quando eu falei que queria sair, como eu sou filho único, eles ficaram tudo doidos. Não, você não vai sair daqui de jeito nenhum, você não vai deixar teu pai e tua mãe, tal, e aquele negócio. E minha mãe ficou muito desesperada, chorava, não queria. Eu tinha um Marquinho, com 1 aninho, e não, você não vai sair e tal. Falei, olha gente, eu tenho um sonho, eu não fico aqui. Não, mas nós temos as coisas aqui, meu pai tinha mais 60 alqueirinhos que era dele, de café e laranja. Não, você é sozinho, nós compramos mais alguma coisa para você, você fica aqui. Falei, gente, eu agradeço. Vou agradecer a senhora, minha mãe, vou agradecer meu pai, mas eu vou atrás do meu sonho. O que eu precisava, vocês me deram, que é o diploma. Da agora para frente, eu vou sumir, eu vou pegar meu rumo. Aí virou uma coisa, a família reuniu, foram falar com a minha mãe, com meu pai, que não era para deixar. Montaram a CPI pro senhor. Montaram. Um dia, tinha um tio, o mais velho, estava com câncer, estava internado em Barretos. Pediu para que eu fosse lá. Meu pai me levou em Barretos. Chegou lá, Marquinhos, ele era muito calmo. Não faz isso, fica junto com a gente, nós somos tudo unidos, você vai sair. Falei, tio Félix, eu tenho um sonho e eu vou correr atrás dele. Catanduva, para mim, não tem futuro. Aqui todo mundo é rico, o que é rico é muito rico, e o que é remediado é como nós. Se eu ficar aqui, eu vou ser sempre um sitiante, igual são vocês. E eu penso em algo melhor para mim e para os meus filhos. Aí conversamos muito, eles deitados, eu sentado na outra cama, perto dele. Quando foi lá na frente, ele falou, Marquinhos, eu acho que você deve ir mesmo. Você me convenceu. Vai com Deus, meu filho. Aí, voltei, a benção, morreu. E vendemos a fazenda lá, essa fazendinha de 40 alqueires, e comprei uma fazenda aqui em Goiás. Pequena também, perto de Goiânia, 100 e poucos alqueires. Aí passou um tempo, nós tivemos uma chuva de pedra muito grande na fazenda do meu pai, lá em Catanduva, que acabou com o café, acabou com a laranja. E meu pai desesperou. Falou, meu filho, a minha vida acabou aqui. Tudo que eu fiz, acabou aqui. Falei, não, senhor. Eu estou indo para Goiás, vou vender a fazenda. E nós vamos começar de novo. O senhor não precisa se desesperar. Vim para Goiás, tive muita sorte, que eu era amigo de um senhor que eu tenho uma admiração muito grande. Me ensinou muita coisa. De eu ver ele, do jeito que ele fazia, eu aprendi com ele. É um matuto sábio, ele é vivo até hoje, mas eu tenho admiração muito grande pela inteligência dele, certo? Fui lá, falei, Bira, eu quero vender a fazenda para você. Ô, Marco, eu preciso comprar uma fazenda para o meu genro, mas eu fiz uma oferta numa fazenda hoje. Se o homem me pegar, eu não tenho condições de comprar a sua. Aí fiquei conversando com ele e tal. Ele falou, Marco, mas eu gosto muito da tua fazenda. Ele conhecia a minha fazenda. Eu gosto muito da tua fazenda. Eu vou mandar um amigo meu ir lá e falar para ele que ele está vendendo a fazenda barata. Se ele
falar que quer mais, eu vou sair do negócio e comprar tudo. Aí o cara foi e falou, não, rapaz, não vendo não, tá barato a fazenda e tal. Aí o Bira falou, não, Bira, nesse preço eu não vendo pra você não, quero mais. Ah, então tá bom, então nós não tem mais compromisso, né? Se eu vou pensar, se eu resolver, eu te procuro. Saiu, já foi atrás de mim, eu ainda tava lá. Falou, Marco, que jeito que é o negócio? Eu falei, eu quero 7,5 milhões, assim. Ele fez as contas lá, falei, eu te compro a fazenda. Vou te pagar ela, eu vou começar a matar boi agora, tal dia eu termino de pagar. 4, 5 meses matando boi e me pagando, certo? 7,5 milhões. Aí eu voltei fiz o contrato com ele e voltei para Catanduva. Cheguei lá, falei, ó, pai, vendi a fazenda. Falou, meu filho, não precisava. Eu fui na fazenda, o que sobrou no pé, entre laranja e café, a gente paga as contas, nós temos um custeio pequenininho que dá para pagar e a gente continua. Falei, não, mas eu já vendi. Passou um dia ou dois, um corretor me liga, Marco, tem uma fazenda lá em Piranha, a minha fazenda era 170 alqueirões. Uma fazenda lá em Piranha de 600 alqueirões e o homem pede 7,5 milhões. Rapaz. Falei, eu vou lá ver. Montei no carro e fui. Cheguei lá, tinha um rapaz que era o dono, filho do dono, que foi mostrar a fazenda. E eu percebi que ele estava desesperado pro pai vender, que eles queriam pegar o dinheiro, certo? Fui conversando, fui vendo. Aí voltei para a cidade, liguei na Barra do Garça, pedi um avião. Veio um avião pequeno para mim sobrevoar ela, porque ela era meia bruta, ela só tinha 50 alqueirão desmatado, o resto era bruto. Aí sobrevoei e tal, lá em cima eu falei, a fazenda é boa, tem umas partes boas, mas tem umas partes fracas. Achei que ela era melhor e tal, e eu vi que ele ficou incomodado, rapaz. Aí desceu do avião, eu falei, ó, eu tenho uma oferta para fazer pro seu pai. Se ele aceitar, nosso negócio está feito. Se ele não aceitar, eu estou indo embora, porque é antivéspera de Natal e eu quero passar o Natal com a minha família lá em Catanduva. Aí você vai lá, conversa com o seu pai. Se ele aceitar, bem. Se ele não aceitar, tá bom também. Ele passou a mão na caminhonete, saiu cantando pneu. 20 minutos depois eu vejo o poeirão. Nossa, Marco, meu pai está esperando o senhor lá em casa, vamos lá que ele quer conversar com o senhor. E fui lá. Falei, ó, eu pago 5,5 milhões, eu dou 3 milhões pro senhor na hora, e 2,5 milhões, eu quero 10 meses de prazo. Aí conversamos e tal. Falei, mas eu queria 7,5, falei, eu não pago, se vocês quiserem, e tem que resolver agora, porque eu ainda vou viajar um pouco agora, porque eu quero ir embora para casa. E não tinha nenhum advogado, não tinha nada. Aí o velho falou, não, então eu vou vender a fazenda pro senhor. Falei, então tá bom, então a fazenda é minha. Falou, só que eu não tenho um advogado aqui para nós fazer um documento, como é que nós vamos fazer? E eu tenho que ir embora para passar o Natal. Ele olhou para mim e falou, o senhor tem bigode? Eu falei, eu tenho. O senhor tem? Falou, eu tenho. Falei, então pega na mão que tá fechado. Tal dia eu venho trazer os 3 milhões pro senhor, porque naquela época os bancos não tinham essa Agilidade. Fazia um cheque, emitia um cheque em nome da pessoa, certo? Tinha um nome esse cheque, eu esses dias ainda lembrei, agora esqueci. Que você levava, apresentava no banco, aí o banco pagava ele, certo? E tinha Banco do Brasil em Piranhas nessa época. Aí eu peguei um cheque do Banco do Brasil para ele e fui levar 3 milhões. E levei um advogado comigo para fazer o documento. Eu tinha marcado um dia, eu cheguei um dia antes à tarde, fui na casa dele, falei, senhor Sebastião, eu tô aí, tô com um cheque para lhe pagar amanhã. E eu quero amanhã, a hora que o senhor tiver no jeito, nós vamos pro cartório, o advogado tá aqui, vamos ver os documentos. Aí, a hora que os documentos tiverem tudo certo, nós vamos no banco, eu deposito o dinheiro na sua conta, tá bom? Ó, senhor Marco, depois que o senhor viajou, teve um rapaz aqui da Caiapônia, o Jurandir Vilela, era muito rico. E ele paga os 7,5 milhões da fazenda. Falou, aí, senhor Sebastião,
Nós fizemos um negócio. Ele falou, não, seu Marco. Eu falei para ele que o dono da fazenda é o senhor. Ele está esperando o senhor lá no hotel para ali comprar a fazenda por 7,5 milhões. Eu falei, não, eu não tenho a fazenda para vender, eu comprei para ficar. Aí fomos lá, passei o documento. Quando eu cheguei no hotel de tarde, ele estava esperando mesmo. Falou, o senhor comprou a fazenda do São Sebastião? Eu falei, fui eu. Ele falou, eu fico com ela pelos 7,5 milhões. Eu falei, não, eu não tenho ela para vender. Comprei, já comecei a pagar. Aí, no outro dia, amanheceu, o gerente do banco. Nós fomos no banco para ver a transferência de conta, para abrir uma conta, para começar a mexer. Aí o gerente do banco falou, ó, eu olhei a vossa ficha lá em Catanduva, o histórico da vossa família, eu vi tudo. E eu quero fazer um financiamento para vocês, 10 milhões. Falei, não, seu Pedro, o senhor tá doido. Eu paguei 5,5 milhões, a fazenda não garante uma dívida dessa, o senhor não pode nem fazer isso para mim. É muito dinheiro, eu não dou conta. O Marco, eu quero te dar 10 milhões. Você formar a fazenda, para você fazer isso. Não, seu Pedro, vou pensar. E fui pro hotel, eu e meu pai estava comigo nesse dia. Fui pro hotel, era um hotel simples com aquelas telhas, umas telhas comum que antigamente usava. E ela não vedava bem, você ficava acordado e você via a lua por ela, pelas frestas dela, né? Meia-noite eu tô olhando, meu pai do lado falou, Marcos, você tá dormindo? Eu falei, eu não, pai, e o senhor? Ele falou, eu também não, tô pensando no negócio. Eu falei, eu também. Parar de pensar pai, 10 milhões. Pai, nós não dá conta de pagar o juro, dá 1,2 milhão de juros por ano. Nós pagamos 5,5 milhões da fazenda. É o que nós não tem de onde tirar, como é que nós vamos fazer para pagar isso? Aí no outro dia fomos lá e falou, ó, seu Pedro, é muito e tal. Ele, não, eu quero emprestar. É 4 anos de carência sem você pagar nada e 9 anos para acabar de pagar. Eu quero emprestar o dinheiro. Com muito custo, eu peguei 7,5 milhões. Muito custo, eu peguei 7,5 milhões. E foi aí que eu comecei a ganhar um dinheiro. Porque passou-se os 4 anos, eu paguei a primeira parcela com todo o juro com 80 bezerros. Olha só. A inflação disparou. Uhum. Bezerro era reserva naquela época, Isso, gado era reserva. Isso, e a inflação disparou. Então a dívida minha ficou pequenininha, certo? Paguei os 4 anos, a primeira parcela, e todo o juro dos 4 anos embutido com 80 bezerros. Aí eu ia sempre na BB, levar meus filhos para aprender a nadar. Eu gostava de jogar um futebol, no domingo a gente tinha uns campeonatinhos, eu ia jogar futebol, levava um eleitor, levava um carneiro, e a gente sentava com o pessoal do Banco do Brasil, tomava cerveja, a gente arrumava um violeiro, depois do futebol, e passava o dia, para os meus filhos também se interagem com as outras crianças. Aí o chefe da carteira agrícola estava junto comigo e falou, Marco, por que você não vai amanhã, que era segunda-feira, no banco, e acerta aquela conta tua lá? Ah, Bastião, para lá. Eu tenho até 90, falta quase 6 anos para eu acabar de pagar. Por que eu vou pagar agora? Falou, Sarney fez uma lei aí que o que você deve hoje, você tem o dinheiro na conta. Eu, se fosse, você ia lá, pagava, e eu te dou a quitação, você vai no cartório e dá baixa nisso, você já fica quitado. Falou, aí, Bastião, segunda-feira eu vou lá ver isso. Aí, segunda-feira eu fui no domingo pousar na fazenda, que eu ia sempre pousar na fazenda, e vim na segunda, cedo. Fui lá no banco, ele me mostrou, falei, não, pode acertar. Paguei com 700 mil uma conta de 7,5 milhões e 80 bezerros. Com o que aconteceu, certo? Uhum. Foi aí que eu impulsionei a minha vida. Certo. Foi aí que eu comecei a melhorar de vida. Certo? Aí a gente começa a entender também o discurso do senhor em algumas partes do Estradeiro, da questão dos desafios, né? Onde a gente enxerga um desafio, enxerga uma dificuldade. Era um momento complicado para o país inteiro, para as pessoas, e aí a gente, sabendo lidar, sabendo enfrentar cada desafio, consegue também transformar num trampolim, dar um impulso, né? Utilizando essas dificuldades. Isso, Marco, pode concluir. Isso que eu te falei, a compra da fazenda, foi o mais simples. Sim. O duro é que eu
mudei para cá com a minha família. Era eu, minha mulher, o Marquinhos, pequenininho, e a Manuela no colo, certo? A saúde era totalmente precária. Não tinha estrada. Não tinha estrada, não tinha telefone, não tinha nada. A minha esposa era de uma família de bem, morava numa casa boa, com piscina, e eu trouxe ela para cá. A única casa que eu consegui alugar era uma casa coberta de eternite, que quase você batia a cabeça em cima, tá? Você ficava de pé, eu mesmo ficava 3, 4 dedos para bater a cabeça na telha de eternite. Era um calor terrível. Na época não tinha ar-condicionado aí, nem nada, porque aí a energia era de motor, e o motor desligava às 10 horas da noite. Então não adiantava você ter nada. E pernilongo era um negócio que dava medo. Para você entender, a cisterna onde a gente bebia água, o banheiro era para fora da casa, no alpendrezinho, o banheiro era do lado esquerdo, e no meio desse puxado era a cisterna, onde a gente bebia. Aqui era o banheiro e aqui era a cisterna, você entendeu? Então, e aquilo, pernilongo, rapaz, tomava de conta. você punha aquele, um negócio que você põe assim, um tipo de um véu. Sim, aquele mosquiteiro. Se você encostasse o braço, no outro dia teu braço amanhecia pretinho. Amanhecia escuro, de tanto picar. E minha mulher veio, enfrentou, pegou uma maleta. Quando ela estava esperando a Paula, deu uma ferida muito grande na perna. E não tinha muita coisa a fazer aí, os médicos. Eu era até amigo de 2 médicos que tinha aí, mas tinha pouco recurso, certo? E minha sogra, uma mulher da sociedade, meio enjoada, e eu sempre falava à minha mulher: não deixa tua mãe vir aqui não, que se ela vir vai dar problema para nós dois. Ela vai querer intervir e nós vamos ter problema. Aí ela pega a maleta, rapaz. Aí ela foi ter o Tiago em Catanduva. Fez a cirurgia, o Tiago nasceu e ela começou a dar febre, e ninguém descobriu o que ela tinha. E o Tiago começou a ficar fraquinho, porque o leite dela estava parecendo água. Aí já teve que passar ele para mamadeira, porque ela não estava sustentando. E ela ruim, e eu tinha ido para a fazenda. Aí voltei para ver, que eu ia levar ela embora com o Tiago, já com os meninos. Aí chego aqui, ela muito ruim. Fui no médico que operou ela, falou: olha, doutor, que negócio é esse? Minha mulher não sara, tá com febre, vem aqui, o senhor passa um remédio, não melhora. O senhor deixou uma tesoura ou deixou alguma coisa dentro da minha mulher, assim, não cicatrizava. Aí vai, ele deu um remédio forte, ela deu uma melhorada, eu levei embora. Cheguei na fazenda, no caminho ela não estava aguentando, pediu: pelo amor de Deus, Tilmar, para aqui, deixa eu deitar um pouquinho aqui, eu não aguento. Mas assim mesmo eu fui para Piranhas. E chegou em Piranhas, ela ficou em casa e eu tive que voltar em Goiânia para fazer umas compras de peças, essas coisas, de trator. Quando eu tô voltando, já tinha um vizinho indo me encontrar. Falou: ó, você corre, que você vai perder sua mulher, ela tá muito ruim. Meu Deus. Aí eu corri, cheguei, ela tava... Cheguei, era 3 horas da tarde. Um calor, que Piranhas é um calor, você viu Barra, você viu onde nós passamos, um calor terrível. Ela estava com 3 cobertas tremendo de uma febre. Aí eu falei: vambora, eu vou te levar para São Paulo, vambora. Ela falou: não, Marco, eu não aguento. Vamos deixar para sair amanhã de madrugada, que tá fresquinho, para ver se eu aguento. Aí saímos. Quando foi 5 horas da manhã, 5 e pouco, eu estava chegando no trevo de Piranhas. Aí ela falou: Marco, pelo amor de Deus, me leva no hospital aqui, que eu não aguento ir para Catanduva. Eu tô muito ruim. Aí peguei e virei para a cidade. Eu tinha um médico chamado Dr. Vanderlei, que era amigo, pedi para as enfermeiras chamá-lo, que lá não tinha telefone. Elas foram de bicicleta atrás dele. Nossa. Aí ele veio, olhou, examinou, falou: Marco, que hora que ela tomou o antitérmico? Falei: tomou agora, antes de sair de casa, deu o horário e tal. Ele falou: ó, nós precisamos deixar tantas horas.
depois dessas tantas horas, eu quero fazer um exame nela. Eu acho que sua mulher está comaleita. Eu falei, não, doutor, pelo amor de Deus, ela teve nos melhores médicos de São Paulo, ninguém descobriu isso. Ele falou, não é fácil descobrir, porque lá eles não têm conhecimento. Aqui nós temos muito conhecimento, porque nós temos muitos casos. Contato com a doença. Isso. Aí esperou, tirou sangue, maleita. Mas ela tava já o sangue virando água, ela ia morrer. Certo? E aí ela foi internada. Aí o hospital era precário. Se vocês viram, eu não vou falar o que tinha nas paredes escrito, aquela lambança. E aí a mãe dela preocupada, queria vir ver, eu falei, eu vou ter problema, não vai ter jeito. Falei, ó, mas você não deixa tua mãe falar nada pra mim não, que eu vou desentender com ela. Porque ela fala muito de Catanduva ninguém te curou, quem tá te curando é o médico daqui, de Piranhas. E aí ela veio, mas não teve problema nenhum e tal. Eu é que tinha também um pouco de pé atrás. E ela sarou. E é uma grande mulher que ela enfrentou tudo isso comigo, deixando uma vida maravilhosa que ela tinha para me acompanhar. Certo? E os carros, na época, eram muito ruins. Eu tinha comprado uma Belina da minha avó, que já era velha para minha avó, e eu peguei para trazer para cá. E eles tinham feito uma reforma e não puseram as borrachinhas. Nossa. Aquilo entrava pó, eu carregava meus meninos, aquele calorzão. Tinha dia que eles tinham que pôr a cabecinha para fora para respirar, tanta poeira que era dentro do carro. E um dia eu passei numa terra roxa, bem vermelha, bem roxa, e eu estava trazendo um tio, irmão da minha mãe, comigo. Ele ria, ele estava no outro carro, a hora que nós paramos ele ria, que ele quase morria de rir, que os menininhos parecia que tinha esfregado chocolate, aquilo corria, aquele caldo da cor de chocolate. Era uma poeira, uma dificuldade, rapaz, você não imagina o tanto. Aí esse começo de vida para mim foi muito, que eu vim com pouca condição, certo? Foi muito sofrido, mas foi muito bom, muito prazeroso. Eu consegui, eu acho que tudo isso foi feito para que eu tenha essa família maravilhosa que eu tenho e que eu sou apaixonado por todos. E nós tivemos contatos, o Thiago e o Marquinhos estão nos acompanhando. A Paula nós tivemos contato, não pessoalmente, mas por conta do leilão também. Tivemos contato, realmente são pessoas maravilhosas, uma simpatia, o Thiago e o Marco, que a gente está convivendo aqui no Estradeiro, uma simpatia, um carinho com a gente muito grande, e a gente entende de onde vem, tem berço, tem criação, tem legado por trás desse modo de lidar com as pessoas. Seu Marco, agora pra gente caminhando para os minutos finais do nosso bate-papo, vamos contar um pouquinho da relação do senhor com a Estância Bahia, principalmente com a família Tonhá, seu Maurício Tonhá, como é que foi, como é que o senhor conheceu? Então, Piranhas já está mais ou menos na região do Mauricião ali, Água Boa, Barra do Garça. Queria que o senhor contasse um pouco dessa história. O conhecimento com o Maurição foi quando eu estava em Piranhas e Barra do Garças. Eu fiz uma parceria com um amigo meu, que por sinal é o pai da menina que eu contei para vocês, o Geraldo. Ele me deu um gado para partir lucro e eu fui comprar, comecei a comprar o gado, que era para pôr lá na Barra, na Fazenda Roselândia. E eu comecei a comprar o gado na região e fui subindo e cheguei na Água Boa. Não conhecia ninguém, só tinha... ouvia-se falar muito no Maurição da Água Boa, Maurição da Água Boa. E acabou que eu fui na loja do Maurição, conheci ele, conversamos. E aí começou uma relação de amizade. Toda vez que eu ia para aquela região, eu passava lá para ver o Maurição. Ele me indicava gado, ele me ajudava numa coisa, noutra. Falava para onde que tinha, para onde que não tinha, onde eu devia ir, onde era melhor. Então a gente trocava bastante ideia, né? Depois ele fez o leilão, eu fui algumas vezes no leilão dele. E começou essa amizade, onde a gente se via, se cumprimentava, batia um papo. E aí foi crescendo, sempre encontrando. Ele criou a Estância Bahia, começou a ficar famoso, né? E aí a gente foi estreitando mais a relação, se encontrava um pouquinho mais.
Mas aonde a gente acabou estreitando essa relação foi em uma dessas viagens para a Bahia que nós nos encontramos. Que aí a gente se encontrava, assim, conversava no ambiente dele de trabalho, no outro, mas nunca tínhamos nos encontrado com a família, certo? E nesse dia aconteceu isso, lá em, como eu já relatei, lá em Guarajuba, que é um lugar que ele vai sempre, e eu fui por acaso aquele ano, e nos encontramos lá. E aí começamos a estreitar a amizade. E essa amizade vem crescendo todo dia. Tanto é que quando eu voltei para Guarajuba, eu liguei para ele para saber se ele estava lá, que eu queria encontrar, que era prazeroso esses encontros, certo? Ele com a minha família, a família dele vinha lá e tal, e a gente começou a estreitar bastante essa amizade. E hoje eu considero um grande amigo meu, uma amizade de coração, uma amizade que vai interagir os nossos filhos. O Guilherme é uma pessoa maravilhosa, eu não tinha tido essa aproximação ainda com o Guilherme, tive no leilão e a gente sente que está se fortalecendo todo dia, que tem um apreço, um sentimento diferente por ele e ele pela gente, certo? Então isso daí, isso fazem mais de 30 anos que eu conheci o Maurício. E as coisas vieram construindo devagarinho, certo? Vieram construindo devagarinho. Devagar, mas com solidez. Com né? solidez, certo? Muito bom. E nessa viagem a gente conheceu muito mais do Maurício. Para mim foi uma viagem que, se eu não tivesse participado, eu não teria enriquecido o meu currículo, o meu modo de ver as pessoas como aconteceu. O Estradeiro é realmente uma experiência transformadora. Maurício me mostrou uma face que eu realmente não conhecia. Sempre conhecia ele como uma grande pessoa, um grande comerciante, um grande dono de uma leiloeira, uma pessoa que está sempre na mídia, mas a parte de coração, a parte de pessoa, de sentimento humano, eu vim conhecer agora. Uma pessoa maravilhosa. É uma semana com 50 pessoas dormindo, acordando, viajando, almoçando, jantando, todos juntos compartilhando conhecimento, também conhecendo outras pessoas. Então é uma experiência transformadora, uma experiência incrível. E esse ano muito especial porque a gente está relembrando, revivendo e acompanhando os passos do seu Marco Gil. E como a gente compartilhou um pouquinho no EBcast, os amigos poderão ver também no documentário que nós faremos a estreia no final do ano, né, para o nosso especial de final do ano, contando um pouco desses passos do senhor. Seu Marco, eu primeiro queria agradecer de verdade, não só a história inspiradora, mas o senhor ter topado, vir conversar, contado um pouquinho, contou em detalhes, temos muito material aqui, que os amigos puderam acompanhar não só a visão de negócio, a visão de família, a visão do próprio legado, de honra, de valores. Então é uma verdadeira aula de vida escutar um pouco da história do senhor. Eu queria agradecer de coração. Eu que agradeço a você, a todos, em seu nome, a todos os funcionários e amigos que eu criei, que eu conheci nessa viagem e posso chamar de amigos, muito atenciosos, todos da Estância Bahia. Falei para o Maurício, você é um homem de sorte. Você só tem pessoas boas com você. Esse é o barulho da comitiva passando pela cidade aqui. Eu só tenho que agradecer a vocês, agradecer ao Maurício por ter tido essa ideia. Obrigado, Maurício. Obrigado, Estância Bahia. Hoje eu sou um homem muito melhor do que o dia que eu entrei no carro para participar desse passeio, vamos dizer assim, do estradeiro da Estância Bahia. Obrigado, Maurício. Nós que agradecemos. Estância Bahia. Obrigado, senhor, pelo legado. Um grande abraço para o Guilhermão, que é outro amigo grande também, que eu tenho certeza que será igual a amizade minha e do Maurício para o resto da vida.
Igualmente também a família do senhor, viu? Como eu disse aqui, o Marco, o Thiago, que nós estamos convivendo também no Estradeiro, mas também a Manuela, a Paula, que não puderam estar aqui conosco, mas eu tenho certeza que correspondem ao legado que o senhor deixou. Agradecendo mais uma vez. E o amigo, não se esqueça, o amigo que nos assiste em casa, não se esqueça de curtir a Estância Bahia nas redes sociais, @Estância Bahia Leilões, no Instagram e no Facebook. Também se inscrever aqui no canal do YouTube e, é claro, nos acompanhar para também ter acesso a mais histórias. E não esqueçam também no final do ano do nosso documentário do Estradeiro, acompanhando um pouco mais na pegada do Marco Gil. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.